O tema desta mensagem é o seguinte: o que fazer em tempos de crise? Talvez essa seja a sua pergunta. O que fazer em tempo de crise? Mas antes de nós lermos o texto, nós vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos na Tua presença, diante da Tua palavra, e te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, por meio dela, Tua palavra que é viva e eficaz, que é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir todos os pensamentos e intenções do coração. Tua palavra, Senhor, que é martelo, que esmiuça a penha, quebrante os nossos corações. Tua palavra, Senhor, purifique os nossos corações. Que Tua palavra nos guie, nos corrija, nos fortaleça, nos edifique, Senhor. Nós te pedimos isso, confiados tão somente na graça do nosso Deus. Também, Senhor, nesse momento nós queremos te pedir por aquelas famílias que estão enlutadas, por aquelas famílias que estão sofrendo por causa desta situação, aquelas que estão passando já talvez necessidades. Queremos te pedir por aqueles que estão à frente desta situação, quer as autoridades políticas, quer as autoridades da área de saúde, Senhor. Te pedimos pelos médicos, te pedimos pelos técnicos de enfermagem, pelos enfermeiros, por todos os profissionais da área da saúde que estão envolvidos, que o Senhor renove as forças deles, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre e que o Senhor nos ajude a passarmos mais uma vez esta crise, mais uma vez um momento difícil, confiando no Senhor. Fala ao nosso coração por meio da Tua palavra. Nós assim te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra de Deus no livro de 1 Crônicas conta-nos a história de Josafá. Josafá que viveu num período de crise no seu reino, apesar que nem sempre foi assim, nem sempre. Quando você vai para o texto de 2 Crônicas, melhor dizendo, volta um pouquinho aí, 2 Crônicas, capítulo 17, do verso 1 ao verso 6, nos diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu voltar aqui ao meu texto, que o vento levou. 2 Crônicas, capítulo 20. Voltando então para o capítulo 17. Então nos diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 1. Em lugar de Asa reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá, estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim que Asa, seu pai, tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou os Balaíns. Antes procurou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. E a palavra de Deus nos vai dizer um pouco mais à frente que o Senhor abençoou Josafá de modo que não havia guerras contra ele. Versículo 10. Veio o terror do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Então o reinado de Josafá foi um reinado próspero, foi um reinado abundante, foi um reinado de riqueza, foi um reinado de restauração espiritual, que na verdade começou desde com o seu pai Asa, que o antecedeu. Foi um reinado que buscou a presença do Senhor. Mas Josafá teve um problema no seu reinado. Quando nós seguimos o capítulo 18, você vai observar do verso 1 até o verso 3, que Josafá, que era rei de Judá,
fez uma aliança com Acabe, que era rei de Israel. Ao contrário de Josafá e do seu pai Asa, que buscaram ao Senhor, que fizeram com que Judá andasse nos caminhos do Senhor, Acabe, rei de Israel, já não era assim. Pelo contrário, Acabe, ele andou longe dos caminhos do Senhor. Acabe andou em pecado. Acabe com sua mulher Jezabel fez com que o povo pecasse contra o Senhor. E Acabe vai buscar aliança com Josafá. E Josafá, para uma batalha dele, de Acabe, e Josafá faz essa aliança. E este foi o problema de Josafá. Porque quando você segue para um pouco mais para frente, capítulo 19 de 2 Crônicas, o Senhor repreende Josafá porque fez aliança com Acabe, versículo 2 do capítulo 19. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. E Josafá, que nunca tinha experimentado uma guerra no seu reino, que gozava de paz com os outros reinos, agora está em aperto, agora está em crise. E aí nós chegamos no capítulo 20, quando no capítulo 20 vai registrar que 3 povos, aqui no versículo 1 vai nos dizer, os filhos de Moabe, como alguns meunitas e filhos de Amon, vieram pelejar contra Josafá. Toda aquela vida de normalidade, toda aquela vida de tranquilidade que Josafá estava vivendo, agora já não mais existia. Parece-nos, irmãos, que a nossa vida é assim. Nós vivemos numa aparente normalidade, né? Tudo está funcionando. Nós estamos trabalhando, nós estamos estudando, nós estamos fazendo planos, e de repente uma crise vem, de repente algo nos acontece e que nos tira de tempo. Então, aqueles planos que nós tínhamos já não mais estão mais presentes. Aqueles sonhos que nós tínhamos já são frustrados. E o medo toma conta. Os nossos planos se vão. Isso que está acontecendo nos nossos dias. Essa crise do coronavírus, essa pandemia que o mundo está vivendo, nos mostrou que a nossa normalidade da vida não é tão normal assim. Porque tudo pode mudar de uma hora para outra, num só instante. E a pergunta fica: o que eu vou fazer quando a crise chegar? Quando essa minha normalidade for embora? Quantos casamentos foram adiados? Quantas confraternizações foram canceladas? Quantos shows? Quanto dinheiro deixou de ser ganho por causa desta crise? A nossa normalidade, volto a dizer, parece não ser tão normal, porque vai e vem, nós estamos em tempos de crise. E eu volto à pergunta: o que fazer em tempos de crise? Aqui, olhando para a vida de Josafá, nós vamos perceber as atitudes corretas que devemos ter quando nós estamos vivendo tempos de crise. Quer numa pandemia como essa que estamos vivendo de uma forma global, quer uma crise pessoal, psicológica, emocional, crise financeira, crise familiar, crise conjugal, crise eclesiástica, não importa. Seja qual for a crise, a pergunta é: o que é que eu vou fazer? E eu volto a afirmar que a palavra de Deus nos dá essa direção. Josafá, quando ele escuta que 3 povos, como já foi dito aqui, os filhos de Moabe, os filhos de Amon e alguns meunitas que vieram pelejar contra ele, diz o versículo 3, então Josafá teve medo. E isso, irmãos, é o que acontece normalmente conosco. Isso é normal. Na crise, na dificuldade, nós sentimos temor. Josafá não era diferente. Josafá não era um super-homem, ele era um homem, apesar de ter uma posição de rei, uma posição de privilégio, mas ele era um homem. Como homem, ele temeu.
ele ficou com medo, e nós somos também tomados pelo medo quando nós estamos diante de uma crise, porque quantos não estão com medo agora de contrair este vírus? Quantos não estão com medo de ser acometido desta enfermidade e, quem sabe, até chegar a falecer? Talvez alguns estejam dizendo, não tenho medo disso não, mas provavelmente pode estar com medo do que virá posteriormente. Alguns já podem estar perguntando, e o meu emprego, como é que vai ser? E o meu sustento, como é que vai ser? Há um medo que é instalado quando nós estamos em crise, porque nós não temos domínio do que virá posteriormente. Com Josafá não foi diferente. Ele aqui diz o texto, volto a repetir o versículo 3, então Josafá teve medo, mas diante do medo você tem duas situações, ou você apavorar-se, ou você deixar ser sucumbido pelo medo, ou você enfrentar o medo. Mas como é que se enfrenta o medo? Josafá nos ensina. Olha o que diz aqui o verso 3, acompanhe comigo na sua Bíblia. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor. O que é que temos que fazer? Buscar o Senhor, irmãos. Buscar a Deus enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, diz o profeta Isaías. É tempo de buscar o Senhor. Crise não é oportunidade para fazer qualquer outra coisa, senão uma oportunidade para buscarmos mais a Deus. É bem verdade que não devemos buscar a Deus só em épocas de crise, apesar que muitos crentes fazem isso, muitas pessoas fazem isso. Devemos buscar o Senhor constantemente. Mas nós não podemos negar que nos períodos de crise, quando nós não sabemos o que fazer, quando nós ficamos com a pergunta, o que eu vou fazer diante dessa situação, são os momentos que nós mais buscamos a Deus. Porém, irmãos, temos que buscar a Deus da forma correta. Não é buscar a Deus de qualquer jeito, ou do jeito que nós achamos que Deus deve ser buscado. Olhando para a vida de Josafá, você vai observar que Josafá nos ensina, nessa crise que ele estava vivendo, a como enfrentarmos também nossas crises. Ele nos ensina a como buscar o nome do Senhor. Diz o texto que Josafá convoca todo o povo para um tempo de jejum e oração, e com todo o povo ele começa a orar. E a primeira atitude que nós precisamos ter na busca ao Senhor, respondendo à pergunta o que fazer em tempos de crise, irmãos, é reconhecer a soberania e o poder de Deus sobre as nossas vidas. Vou repetir. Reconhecer a soberania e o poder de Deus sobre as nossas vidas. Nós cantamos agora há pouco, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto, e apesar desta glória que tem, Tu te importas comigo também. Nós não podemos esquecer, irmãos, que Deus ele é soberano. E como é que eu posso ver isso? Acompanhe comigo na sua Bíblia, do verso 4 em diante. Olha o que diz. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre os reinos da terra? Na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Quando eu leio esse texto, principalmente o verso 6, nós podemos perceber que há três expressões que Josafá usa que nos chama a atenção. Primeiro, ele diz que o Senhor é Deus dos céus. Ele diz aqui, olha, ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? O que é que Josafá está querendo dizer com isso? É que Deus reina soberanamente, que Ele reina sobre todas as coisas. Isso me faz lembrar o texto bem conhecido nosso, de Isaías capítulo 6, quando diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Veja que no Isaías nos registra que no dia que faltou o governo sobre a terra, no dia que não havia alguém no trono de Israel, o Senhor se revela dizendo: há um trono nos céus,
a um Senhor que reina desde os céus. Salmo 115 tem uma expressão muito bonita, no verso 3, quando diz assim: onde está o vosso Deus? A resposta: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Quando você lê o texto, por exemplo, de Neemias, há uma expressão que se repete muito: e orei ao Deus dos céus. O que é que isso quer dizer? É que Deus está governando toda a sua criação, desde os altos céus, do seu trono, ele está governando, ele é soberano. A outra expressão que Josafá usa diz assim: tu dominas sobre todos os povos e reinos. Isso quer nos dizer apenas que Deus não apenas está lá no céu, distante, longe de nós, mas ele também está aqui presente. E que quem governa de fato as nações não são os homens. Josafá sabe que vem 3 reinos contra ele, mas ele sabe que quem reina é o Senhor. Provérbios 21, versículo 1 vai nos dizer que como ribeiros de águas, assim é o coração do rei, para onde o Senhor quer, ele o inclina. Ou seja, ninguém tem autonomia. Todos estão debaixo do governo soberano de Deus. As nações, os reinos, por mais que planejem, por mais que queiram viver a parte de Deus, por mais que não reconheçam o governo de Deus, é Deus que governa as nações. A outra expressão de Josafá, neste versículo, é que na tua mão há força e poder. Irmãos, Josafá reconhece que Deus reina desde os céus, mas não apenas desde os céus, Deus também reina aqui na terra sobre todos os povos, e na sua mão há força e poder, e não há quem possa resistir o poder do Senhor, porque Ele é todo poderoso. Que coisa maravilhosa! E aqui nessa expressão de Josafá, nessa oração inicial, ele nos ensina a primeira atitude que devemos ter quando nós estamos passando por épocas de crise. E qual é essa atitude, pastor? É justamente reconhecer a soberania de Deus e o poder de Deus. Talvez nesse tempo você esteja olhando e pensando que está tudo fora do controle, está tudo cabeça para baixo. Não está. Talvez aos nossos olhos sim, talvez aos olhos e mãos dos governantes sim, mas jamais de Deus. Ele continua reinando, ele continua como soberano das nossas vidas. Mas não apenas isso. A vida de Josafá, esse episódio, essa crise que ele passou, nos mostra como nós devemos agir. E a primeira coisa é reconhecer, a primeira atitude é reconhecer que Deus é soberano, Deus está no controle, e reconhecer também o seu poder. Mas também é preciso reconhecer ou lembrar os feitos de Deus e das suas promessas. Se você está com sua Bíblia aberta, o versículo 7 em diante diz assim: porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo Israel, e não a destes para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário em teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe, e dos montes Seir, cujas terras não permitiste que Israel invadisse, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviassem e não o destruíssem, eis que nos dão pago, vindo lançar-nos fora da tua possessão, que nos desse por herança. O que é que Josafá está fazendo aqui? Primeiro, ele está lembrando aquilo que Deus já fez. Ele sabe que o povo de Deus, Judá, Israel, estar ali naquela terra, não foi porque Israel conquistou com sua força, mas porque foi o Senhor dos céus e da terra que deu aquela terra a Judá, que deu aquela terra a Israel. A terra pertence ao Senhor e Ele é o dono dela.
E ele deu a Israel, deu ao seu povo, que fez aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Então, Josafá está lembrando isso e está lembrando que quando eles saíram da terra do Egito, para que a promessa fosse cumprida, quando eles entraram, não entraram na força deles, mas entraram porque o Senhor os fez entrar em Canaã, na terra prometida. Depois que eles já estavam lá estabelecidos e tudo mais, quando Salomão agora constrói o templo e inaugura o templo, há uma promessa de Deus feita ali, que se o povo se desviasse, receberia o castigo, mas ao arrepender-se, de onde eles estivessem, o Senhor os traria de volta, e ao estarem ali no templo, clamando ao Senhor, o Senhor ouviria o clamor do povo. Lembra lá de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. É nesse contexto aí que Josafá está lembrando da promessa de Deus. O que fazer em épocas de crise? Reconheça a soberania de Deus e o seu poder. O que fazer em épocas de crise? Lembre daquilo que Deus já fez e das suas promessas. Lembra daquilo que Deus já fez na sua vida? Lembra de como Deus já lhe livrou, como Deus já lhe protegeu, como Deus lhe salvou? Você lembra disso? Como Deus libertou a sua vida, como Deus já tem abençoado a sua família, abençoado a sua vida. Irmãos, Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós não podemos enfrentar uma crise sem olhar pelo retrovisor. Nós não podemos entrar numa crise sem olhar para trás e ver aquilo que Deus já fez, porque quando nós olhamos para trás e vimos aquilo que Deus já fez, nosso coração se alegra, nosso coração se regozija, nossa fé é fortalecida. Não apenas na nossa vida, leia aquilo que Deus já fez na história da humanidade, na história da igreja, na história de Israel. Leia a palavra de Deus. Olha aquilo que Deus já fez. Ele não mudou. Por isso que Abacuque, quando ele faz aquela oração, né? Aviva, Senhor, a tua obra. O que ele está querendo realmente dizer é: Senhor, faz novamente aquilo que já fizeste no passado. Faz novamente em nossos dias, interfere mais uma vez, muda as circunstâncias, o Senhor é poderoso para fazer isso. Lembre-se daquilo que Deus já fez, mas lembre-se das promessas de Deus. Eu sempre lembro de uma música que cantávamos no seminário, que diz que quem tem promessas de Deus não pode desanimar. Ele foi, Ele é fiel e para sempre será. Enquanto eu viver no mundo, no Senhor esperarei, pois as promessas que eu tenho, nem por milhões eu trocarei. Que coisa maravilhosa, irmãos, é poder crer nas promessas do Senhor. E Josafá faz isso porque ele sabe que Deus é fiel. Josafá faz isso porque ele sabe que Deus cumpre com a sua promessa. Nenhuma promessa, nenhuma palavra sua falha. Então, o que fazer em épocas de crise? Reconheça a soberania de Deus e o poder de Deus. Lembre-se daquilo que Deus já fez e das promessas de Deus. Mas há uma terceira atitude que Josafá toma que nós precisamos também ter em nossas vidas. Além disso, acompanhe comigo o versículo 12. Olha aí, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e nós não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. O que fazer em épocas de crise? Reconheça a soberania e o poder de Deus. O que fazer em épocas de crise? Lembre daquilo que Deus já fez e recorde as suas promessas. O que fazer em épocas de crise? Reconheça a sua fragilidade e fixe os olhos no Senhor. É isso que Josafá nos ensina aqui. Porque ele olha para si, ele olha para o seu exército, ele olha para Judá e vê a fragilidade. Ele diz
abertamente aqui. Nós não sabemos o que fazer diante desta grande multidão que vem contra nós. Interessante que parece-nos que esta é a expressão daquilo que estamos vivendo em nossos dias. Por mais que se diga aparentemente o que fazer, mas na verdade, lá no fundo, nós não sabemos o que fazer. Nós não sabemos o que fazer para hoje e o que fazer amanhã. Nós somos frágeis, irmãos. E nós precisamos reconhecer a nossa fragilidade, reconhecer a nossa pequenez e olharmos para Deus, olharmos para Cristo. Foi isso que Josafá disse: em nós não há força alguma, mas os nossos olhos, Senhor, estão postos em Ti. Quando Josafá olha para si, ele encontra fraqueza, mas quando ele olha para o Senhor, ele encontra fortaleza. Josafá, quando ele olha para si, ele encontra derrota, mas quando ele olha para o Senhor, ele encontra vitória. Nesses momentos, nós não podemos colocar os nossos olhos na crise. Nós não podemos colocar os nossos olhos em nós mesmos. Nós não podemos colocar os olhos nas autoridades, nos governos, porque todos eles são fracos, falhos e passam. Mas temos que colocar os nossos olhos no Senhor. Lembra da nossa leitura inicial? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aonde você tem colocado os seus olhos? Aonde? Você pode até colocar os seus olhos em você. Você pode até colocar os seus olhos no governo, nos homens, mas você não pode fixar os seus olhos lá. Josafá olhou sim para si, olhou para a pequena Judá, olhou para seu pequeno exército diante do grande exército que vinha, 3 nações contra a pequena Judá. Ele olhou sim, mas depois ele disse assim: mas eu não vou ficar olhando para mim, não vou ficar olhando para o meu pequeno exército, não vou ficar olhando para a minha fragilidade, eu vou olhar para o Senhor. Os meus olhos estão postos em Ti, ó Deus. Aonde você tem colocado os seus olhos? O resto da história nos diz que Deus ouviu a oração de Josafá. E Deus levantou o profeta. E a ordem de Deus para o povo era que ficasse quieto, louvasse o nome dele, para que o Senhor pelejasse. E o resto da história, você pode ler, você vai ver que Deus pelejou por Israel, Deus pelejou pelo seu povo, Deus pelejou por Judá. E o povo foi vitorioso, e o povo cantou ao Senhor, e o nome de Deus foi glorificado. O que fazer em épocas de crise? Reconheça que Deus é soberano. Nada, irmãos, está fora do controle de Deus. Lembre-se daquilo que Deus já fez na sua vida, que Deus já fez na história do seu povo, que é Israel, que é a igreja de Deus. Lembre-se das promessas que Deus já lhe fez. Lembre-se das promessas registradas na sua palavra, ricas, fiéis, maravilhosas. Reconheça a sua fragilidade, a sua pequenez. Não pense que você é forte. Não pense que você pode superar isso sozinho, vencer uma crise sozinho. Não. Saiba que você está numa crise e que se você confiar em você, você vai sucumbir, você vai ser derrotado. Mas faça como Josafá. Senhor, em nós não há força alguma, mas os nossos olhos estão postos em Ti. O que é que nós podemos aplicar para a nossa vida? Primeira aplicação é: não se desespere. Não se apavore. Não fique desesperado. O medo sim é normal. Josafá teve medo, mas ele não se desesperou, porque ele tomou as atitudes corretas. Mesmo diante da crise, mesmo diante do medo que essa crise traz, não se desespere. Confie em Deus. Deus está no controle. Deus está governando. Ele é o Senhor dos céus. Ele é o Senhor da terra. Tudo está nas suas mãos. Confie e descanse na promessa de Deus. Os homens podem falhar. Eu posso falhar com as minhas promessas com você. Mas Deus jamais irá falhar com suas promessas. Então, confia nele. Descansa nele. Reconhece a tua fragilidade.
reconhece tua pequenez, a tua limitação e olha para Jesus. Lembre-se daquilo que o autor da carta aos Hebreus nos diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus em Cristo nos abençoe e que esta palavra traga alento, conforto, encorajamento à sua alma e ao seu coração.